De acordo com Nancy DeMoss Wolgemuth, há consolo em saber que Deus está no controle. Não passe a noite acordada se preocupando e tentando descobrir o que vou fazer quando sair da faculdade, como eu vou conseguir um emprego, o que eu vou fazer sobre isso ou sobre aquilo. Deus sabe, Deus se importa. Deus está indo à frente para fazer os preparativos. Isso é a providência de Deus. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, coautora de Deixe Deus Escrever Sua História, na voz de Renata Santos. Se há algo que aprendemos com Esther, é que Deus tem um plano e Ele está cumprindo este plano. Você pode achar fácil perceber isso ao ler uma história como a de Esther, que já sabemos o final. Mas pode ser mais difícil quando você não sabe como a sua história vai terminar. Vamos ouvir enquanto Nancy continua o estudo Esther, uma mulher de Deus no tempo de Deus. Hoje vamos continuar em Esther, capítulo 2, versículo 19. E, como dizem, o enredo se complica. Esther está no palácio do rei e se torna, na verdade, a rainha da Pérsia. Ela foi escolhida entre centenas de outras mulheres. Ela alcançou o favor do rei. Ele a escolheu, essa jovem judia, provavelmente uma adolescente, para ser sua rainha. Já lemos o final da história, então sabemos o que Deus estava fazendo. Mas Esther e seu primo Mordecai, que era seu pai adotivo, não faziam ideia do que Deus estava fazendo. Vemos que Deus estava trabalhando em sua providência em e por meio das circunstâncias deles. Versículo 19. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, essas são as mulheres do harém do rei, Mordecai, o pai adotivo de Esther, estava sentado junto à porta do rei. Se você já leu outras passagens das Escrituras, como o livro de Ruth, a porta do rei era o local onde os negócios comerciais e legais eram tratados. Isso sugere que agora Mordecai havia ascendido a uma posição de responsabilidade. Ele era um dos oficiais do rei. E esse pequeno detalhe prepara o cenário para a história que vai se desenrolar aqui. Verso 20. Esther ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. E Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Essa é a segunda vez que esse pequeno detalhe é mencionado nesta história. Quando Deus diz algo mais de uma vez nas Escrituras, é importante prestar atenção redobrada. Quando ele diz isso 2 vezes, é aparente que Deus acha isso importante. Esther confiava em Mordecai o suficiente para obedecê-lo, para seguir sua liderança. Ela não desprezou o que havia sido ensinada assim que estava sozinha. Acho que isso é uma evidência de sua sabedoria, de seu caráter. O fato de ela respeitar a autoridade e a educação que recebeu. E você pode dizer, bem, você já disse isso uma vez na série. Eu estou dizendo novamente. Temos jovens mulheres ainda vivendo sob a proteção e o amparo do lar dos seus pais. Mesmo depois de saírem de lá, há sabedoria em seguir conselhos piedosos e manter-se firme no conselho de seus pais. Mas adiante no livro veremos que havia fortes sentimentos de antissemitismo em todo o império. E acho que Mordecai foi super sábio em não tornar público o fato de ele e a rainha serem judeus. Versos 21 a 23 dizem assim: Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigtã e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isto chegou ao conhecimento de Mordecai, que o levou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. E os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Não há detalhe insignificante nas Escrituras.
Aquelas que são familiarizadas com a história de Esther sabem que cada pequeno detalhe que acabamos de ler se tornará muito importante anos depois. Vemos a providência divina. O que é a providência? É o cuidado de Deus sobre sua criação, é o fato de que Deus vê adiante o que vai acontecer. Deus ordena com antecedência e Deus vai à frente do seu povo para fazer provisões para essas circunstâncias antes mesmo de chegarmos lá. Algumas de vocês estão preocupadas. O que eu vou fazer quando eu envelhecer? Quem vai cuidar de mim? O que vai acontecer quando o Alzheimer do meu marido piorar? O que vai acontecer se meus filhos fizerem isso ou aquilo? Eu não sei o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. Mas Deus sabe o que vai acontecer. E Deus já foi à sua frente para fazer provisões para coisas que você nem imagina que vão acontecer. Você não sabe se o seu marido vai perder o emprego daqui a 2 meses. Mas Deus sabe. Queridas, não passem a noite acordadas, se preocupando e tentando descobrir: o que eu vou fazer quando sair da faculdade? Como vou conseguir um emprego? O que eu vou fazer sobre isso ou aquilo? Deus sabe. Deus se importa. Deus está indo à frente para fazer os preparativos. Isso é a providência de Deus. Vemos isso acontecendo aqui. É a providência divina, em primeiro lugar, que Mordecai estivesse posicionado na porta do rei. Foi por isso que ele pôde ouvir esse plano para assassinar o rei. Deus o colocou naquela posição. E você pode dizer: bem, o rei lhe deu o cargo. Parece isso, mas Deus tem o coração do rei em suas mãos. Deus o colocou naquela posição. Deus deu a ele aquele cargo. Foi da providência divina que esse plano tenha chegado ao conhecimento de Mordecai. Não pense que esses 2 conspiradores simplesmente contaram isso a Mordecai. Mordecai, de alguma forma, ouviu isso. Como isso chegou ao seu conhecimento? Foi providência. Deus o colocou em um lugar para ouvir. Vemos que Mordecai foi leal ao rei, mesmo ele não sendo um rei temente a Deus. Quando Mordecai tomou conhecimento do plano, ele o relatou a Esther. Os homens foram julgados, levados à justiça e o plano foi frustrado. Naqueles dias, traidores, quando diz que foram enforcados, provavelmente significa que foram pregados em uma enorme estaca ou poste de madeira. Essa era a forma persa de punição capital. O feito foi registrado nos livros reais, mas naquele momento, por qualquer motivo, provavelmente um erro humano, não houve reconhecimento oficial, agradecimento ou recompensa dada a Mordecai por salvar a vida do rei. E o que Mordecai faz? Não há evidência de amargura nem de ressentimento. Você vê em Mordecai um coração de servo. Aquela atitude que Jesus descreve no livro de Lucas, dizendo que fizemos apenas o que era o nosso dever. Eu fiz o que deveria fazer. Mordecai volta para o seu trabalho. A boa ação dele não foi reconhecida ou recompensada por mais 4 ou 5 anos. Lembre-se de que Deus vê, Deus sabe, e Deus trará todas as coisas à luz no tempo dele. Essa verdade está estampada em todo o decorrer das Escrituras. Provérbios 13, 21 diz: a desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. Mateus 16, 27 diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então retribuirá, não agora. Grande parte da recompensa na vida cristã não é agora. Grande parte da nossa recompensa, como servas de Deus e de nossas famílias, não é agora. As recompensas vêm depois. William Penn, que fundou o estado de onde eu venho, a Pensilvânia, disse: aquele que faz o bem por amor a Deus não busca nem louvor nem recompensa.
ele tem certeza de ambos no final. Você colherá o que semear. Mordecai salvou a vida do rei de um assassinato maligno e, no final, a vida de Mordecai foi salva do plano maligno de Amã. Ele colheu o que semeou. Novamente vemos que, na providência divina, Deus estava escrevendo o roteiro. Detalhes aparentemente insignificantes e não relacionados faziam, na verdade, parte do plano de Deus para salvar o seu povo. E assim é na sua vida. A fidelidade será recompensada. Talvez não agora, provavelmente não agora, mas no final. A fidelidade máxima que não é recompensada agora é a maternidade. Muito provavelmente os seus filhos não vão, aos 3 e 4 anos, ou quando tiverem 13 e 14, se levantar e chamá-la de abençoada. Mas, ao ser fiel e ao fazer o que Deus chamou você para fazer, ao cuidar dos seus filhos, ao limpar a sua casa, ao preparar as refeições, ao ser fiel no seu trabalho, no que quer que Deus tenha chamado você para fazer, ao servir nos bastidores da sua igreja, ao fazer atos escondidos de bondade, há coisas que você faz dia após dia, que pensa que ninguém vê, ninguém sabe, ninguém aprecia e ninguém reconhece. Ninguém diz obrigada. Não há recompensa e você acaba ficando cansada disso em alguns dias, não é? Olhe para esta história e lembre-se de que Deus vê. Deus sabe, Ele registra isso nos seus livros da história do céu e Ele recompensará no seu tempo. Chegamos ao capítulo 3, os versículos 1 e 2 dizem o seguinte: Depois disto, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Este é um reino que está obcecado com o poder e com quem está no comando. E toda essa bajulação e adoração só alimenta o ego de Amã, seu sentimento de superioridade. Como veremos, isso resultará em sérios problemas. Mas o versículo 2 continua assim: Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, perguntaram a Mordecai: Por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia, eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvido. Então contaram isso a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Lembre-se, no começo do capítulo 2, Mordecai havia dito a Ester: Quando você entrar no palácio, não deixe as pessoas saberem que você é judia. Agora, o fato de Mordecai ser judeu se torna público, mas a conexão entre Mordecai e Ester ainda não foi exposta, ok? Temos Amã, que agora está nessa batalha. Dissemos, quando começamos este estudo, para procurarmos uma batalha entre 2 reinos, o reino do homem e o reino de Deus. Estamos vendo essa batalha se intensificar à medida que vemos esses 2 homens, Amã, que quer que todos se curvem diante dele, e Mordecai, que diz: Eu não vou me curvar diante de você. Por que Mordecai não se curva? O capítulo 3, versículo 1, nos diz que Amã era um agagita. Isso significa que ele era descendente de Agag, que foi o antigo rei dos Amalequitas. Os Amalequitas eram descendentes de Esaú, o irmão gêmeo de Jacó, e por séculos os Amalequitas foram inimigos do povo de Deus, os judeus. Vamos apenas refrescar nossa memória por alguns momentos sobre a história desse conflito, porque isso se torna muito importante nesta história. Em Êxodo, capítulo 17, você se lembra de que os amalequitas atacaram os israelitas em Refidim? Foi lá
que Josué lutou contra os amalequitas, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas durante a batalha, apoiado por Arão e Hur. No final da batalha, Deus disse a Moisés: "Eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra." Então Moisés afirma que essa é a intenção de Deus quando diz no mesmo capítulo: "Porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração." Deus diz: "Eu vou apagá-los completamente." Depois, em 1 Samuel capítulo 15, anos depois, Deus diz a Saul: "Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem." Deus diz: "Estes são meus inimigos e vocês devem destruí-los." 1 Samuel nos conta que Saul atacou os amalequitas, mas ele manteve Agag, o rei dos amalequitas, vivo. Saul e o exército pouparam Agag por uma questão de orgulho. Ele queria ser visto como um rei conquistador e não matou o rei dos amalequitas como Deus lhe havia ordenado. Daí vem o profeta Samuel, que confronta Saul e diz: "O Senhor o enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que, então, você não deu ouvidos à voz do Senhor?" Vemos, quando chegamos à história de Ester, que as escolhas que fazemos ao obedecer parcialmente a Deus, mas não obedecer completamente, podem ter consequências por gerações. Saul teve a oportunidade de representar a Deus, destruindo essa raça maligna de pessoas. Ele não o fez. Por causa do seu orgulho, ele disse: "O meu caminho é melhor. Eu posso fazer uma exceção à regra de Deus. Eu posso fazer do meu jeito." Como resultado, não apenas os amalequitas continuaram a existir por gerações, mas também continuaram a ser um espinho no lado dos judeus e continuaram a ser declarados inimigos dos judeus. Lembre-se, foi um amalequita quem, no final, tirou a vida de Saul. Saul poupou um amalequita e, no final, perdeu sua vida nas mãos de um amalequita. Esse conflito entre os amalequitas ou os agagitas, como passaram a ser conhecidos, e os judeus, continuou ao longo dos séculos. Existem outras referências a esse conflito no Antigo Testamento. Agora, séculos depois, após o rei Saul, um dos descendentes de Agag sobe ao poder e tenta exterminar o povo escolhido de Deus. Isso é o que os amalequitas sempre quiseram fazer, desde o livro de Êxodo. Os judeus estão ameaçados de extinção por Amã, um agagita, porque séculos antes, Saul não cumpriu a ordem divina de lidar com os inimigos de Deus. Deixe-me dizer, jovens e mulheres maduras, quando você não lida com a sua carne, com o seu orgulho, com questões de obediência e autocontrole em sua vida, você abre uma porta, um instrumento para o inimigo ter um grande campo de ação, não apenas em sua vida, mas na vida dos seus filhos, netos e por gerações que virão. Não pense que suas escolhas agora não terão ramificações no futuro. Colhemos os frutos de nossas ações. Eles são como um espelho e mostram de forma amplificada as questões que você não lidou em sua vida quando era mais jovem. Não deixe isso para depois. Obedeça a Deus, ou você terá que lidar com esses inimigos por muito tempo. Veja, apesar do fato de que Amã tenha subido ao poder e ameaça exterminar os judeus, Deus ainda está presente. Deus ainda está no seu trono e Deus está comprometido em cumprir sua aliança com o seu povo. Ele não vai deixar o seu povo ser exterminado. Deus está comprometido em proteger a linhagem de Davi.
Deus está comprometido em cumprir o juízo que prometeu contra os amalequitas. Lembre-se, ele disse: eu vou apagar completamente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Deus cumpre suas promessas. Já se passaram séculos e isso ainda não parece ter acontecido, mas Deus cumprirá suas promessas. E você pode pensar enquanto vive nesse casamento difícil ou trabalha nesse emprego difícil. Já se passaram séculos, décadas, e nada mudou. Deus está comprometido a cumprir suas promessas. Não tente descobrir a linha do tempo. Apenas seja fiel ao que Deus te chamou para fazer. Mordecai se recusa a se curvar, a prestar homenagem, porque Mordecai é judeu. Não era contra a lei de Deus que Mordecai honrasse um governante humano. Eles foram instruídos a honrar o rei. Mas os amalequitas, o povo representado por Amã, eram inimigos jurados de Deus e de seu povo. Mordecai disse: eu não vou me curvar a alguém que é inimigo de Deus. Ao estudar esse trecho, eu não acredito, e alguns comentaristas podem discordar de mim aqui. Eu não acredito que isso tenha sido uma rixa pessoal entre Mordecai e Amã. Do ponto de vista de Amã, pode ter se tornado uma, mas eu acho que era algo muito maior do que isso. Mordecai estava se posicionando ao lado de Deus na luta nacional entre o povo de Deus, os judeus e os amalequitas. Vemos que Mordecai se recusa a se curvar, e essa recusa encontra oposição. Seus colegas tentam convencê-lo dia após dia. Eles falaram com ele, tentaram fazê-lo comprometer suas convicções, mas Mordecai permaneceu firme. Disse que ele não lhes dava ouvidos no versículo 4. Mesmo diante da pressão dos colegas, ele não abriu mão de suas convicções. Mordecai é movido por fortes convicções, por caráter, por um senso de sua herança e por um senso de responsabilidade para com a autoridade mais alta, que é a autoridade de Deus. Novamente, se eu puder destacar vocês, mulheres mais jovens, você pode se decidir se encaixa nessa categoria de mulher mais jovem, ok? Vocês têm tantas oportunidades neste mundo, pressões para ceder ao sistema do mundo, pressões para se moldar ao mundo, pensar como o mundo, agir como o mundo, namorar como o mundo, fazer tudo do jeito que o mundo faz. E eu quero dizer que vocês precisam ser mulheres de convicção, mulheres que se mantêm firmes e dizem: eu vou honrar a Deus e obedecê-lo. Eu não vou me aliar aos inimigos de Deus e, ao fazer isso, trazer reprovação ao povo de Deus. Na verdade, temos aqui uma ilustração de desobediência civil. Seus amigos dizem: por que você transgride o comando do rei? E vemos outras pessoas nas Escrituras que transgrediram o comando de seus reis, como os 3 jovens hebreus que disseram ao rei: não vamos nos curvar à sua imagem, não vamos adorar essa imagem. E eu penso hoje em cristãos que estão se reunindo para orar, se reunindo para adorar em casas, violando as normas locais de zoneamento em outras partes do mundo e cada vez mais neste país, dizendo: devemos obedecer a Deus em vez de aos homens. Isso é algo difícil de fazer. E quando você se posiciona pelas suas convicções, você tem que estar preparada para arcar com as consequências, assim como aconteceu com Esther e Mordecai. Mas vale a pena pagar as consequências para obedecer a Deus e não aos homens. Então, conforme o caráter de Amã vai se revelando, acredito que ele seja um tipo, um símbolo ou uma imagem do anticristo no Antigo Testamento. Ele é empoderado por Satanás, o anticristo é. Lemos isso no livro de Apocalipse. Ele recebe a autoridade de Satanás, ele é adorado. O anticristo tenta destruir o povo de Deus e por um tempo parece que ele vence, mas no final, todos os anticristos e forças serão destruídos por Cristo. Deixe-me ler para você uma passagem de Apocalipse 13, que nos mostra essa imagem da besta que busca a adoração do mundo humano. Ela diz: adoraram o dragão, que é uma imagem de Satanás, porque deu a sua autoridade à besta.
Eu acredito que Amã foi uma imagem desta besta no Antigo Testamento. Também adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Deus permitiu que o anticristo, a besta, por um tempo, fizesse guerra contra o seu povo e por um tempo os derrotasse. Agora, se você estiver nesse tempo, é algo assustador. Foi-lhe dada ainda, a besta, autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Eles se prostrarão. Aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Percebe a batalha aqui? Percebe a guerra? É entre Satanás e Deus. É uma batalha pela adoração. E Satanás dá autoridade à besta e faz o mundo adorar a besta, se prostrar diante dela, obedecer à besta. Ele dá à besta todo tipo de autoridade. É uma besta contra Cristo e contra Deus. A batalha está entre esses dois reinos. Amã e Mordecai são dois pequenos personagens que representam essa grande batalha. Eu acredito que Satanás estava por trás de Amã, da mesma forma que Satanás entrou em Judas quando ele traiu a Cristo. Da mesma forma que ele está por trás quando você e eu buscamos ser adoradas, quando temos que estar certas e todos têm que concordar conosco. E assim, assumimos as características do anticristo. Isso é algo muito sério. Aqui temos Mordecai que diz: eu não me prostro. Amã, como veremos, fica enfurecido. Ele não consegue lidar com isso, porque ele quer toda a autoridade e poder para si. Novamente, antes de julgarmos Amã ou os Amãs do mundo, você pode pensar: sim, eu trabalho para um homem que é como Amã. Você pode pensar: eu sou casada com um homem que é como Amã. Ou há um homem no cargo político da nossa comunidade que é como Amã. Eles existem em todos os lugares. Mas eu quero que você faça a seguinte pergunta: há algo de Amã em mim? Eu sou uma pessoa controladora? Eu busco o poder? Eu fico irritada quando as pessoas não fazem do meu jeito? Quando elas não se prostram e me coroam rainha? Veja bem, nós não diríamos essas palavras abertamente, mas a verdade é que em nossos corações há algo de Amã. E é por isso que precisamos de Cristo para ser coroado e governar como o Rei em nossos corações. E quando Ele for o governante, poderemos dizer não ao sistema deste mundo e seremos homens e mulheres de convicção, assim como Mordecai foi. Essa é Nancy DeMoss Wogemuth. Ela voltará para orar conosco. Temos aprendido com a vida de Esther que Deus escreve as melhores histórias. Podemos abrir mão do controle e confiar nele à medida que nossas próprias histórias se desenrolam. Escrevemos um estudo bíblico chamado Esther Confiando no Plano de Deus, para ajudá-la a fazer exatamente isso. Ele contém conteúdo de estudo diário que explora o tema da providência de Deus, incentiva a memorização de versículos e oferece discussão em grupo ao longo do caminho. Visite nosso site e faça o seu pedido para fazer esse estudo sozinha ou com um grupo de amigas. avivanossoscorações.com. A história de Esther vai mostrar que a popularidade e o poder mundano não importam tanto assim. Veja amanhã como essas coisas podem cair rapidamente quando Nancy retomar o ensino. Vamos orar com Nancy. Ó Pai, eu oro para que Tu nos enchas com o Teu Espírito, que nos tornemos mulheres de convicção, dispostas a pagar o preço para ficar firmes quando todo mundo estiver se prostrando ao sistema deste mundo, à busca por dinheiro, poder e sexo.
Ó Senhor, ajuda-nos a ser diferentes, a ficar firmes como Mordecai fez e como Esther acabou fazendo. Senhor, ajuda-nos a permanecer sem medo, sabendo que não tememos ninguém a não ser a Ti e que Tu és aquele que reina e governarás e que um dia governarás sobre todos os reinos deste mundo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.